Que o Senhor Jesus possa abençoar os nossos amados ouvintes. É o desejo, a oração do nosso coração nesse momento de fé, apresentação desta programação onde estamos sempre expondo a bendita, pura, santa palavra de Deus. Desta vez estamos com a leitura bíblica de destaque no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo de número 20, quando a Bíblia diz que José foi lançado no cárcere, no lugar onde estavam os presos do rei. Ali foi posto aquele homem, aquele jovem justo, jovem incriminado, condenado, simplesmente porque tinha dons espirituais, uma vida diferenciada dos demais, tinha intimidade com Deus. E aquilo levou seus irmãos a vendê-lo para o Egito. E depois conhecemos a história, seu bom testemunho, sua vida limpa, pura, diante da mulher de Potifar, o levou a ser posto injustamente no cárcere. Talvez muitas coisas tenham passado pela mente de José quando ele foi lançado ali dentro daquele cárcere. Talvez ele tenha passado um momento tão duro, tão difícil, um momento de incompreensão. Porque quando você faz por merecer, você diz: o que eu fiz? Bem que eu mereci passar por isto. É como aquele ladrão que estava à direita de Jesus, quando o que estava à esquerda blasfemava, dizendo: salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Ele blasfemava de Jesus, aquele ladrão, o da esquerda. Mas o outro ladrão, o da direita, ele olhou e disse: mesmo tu estando nesta condenação, não temes a Deus? Perguntou para o blasfemo. Disse assim: nós fizemos por merecer. Estamos aqui nessa cruz, condenados aqui a esta morte, porque nós roubamos, porque nós não vivemos a vida que se deve viver, não respeitamos os princípios aqui de nossa nação. Nós somos culpados. O ladrão da direita admitiu que era culpado e que estava recebendo uma justa condenação. E naquele momento crucial de reconhecimento, ele olhou nos olhos de Jesus, e dá uma coisa tão bela, tão pura, gratificante, como olhar nos olhos de Jesus. Ao olhar nos olhos de Jesus, seu coração quebrantou. E foi aí que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que estava recebendo um sofrimento esperado, justo. Mas quanto à pessoa de Jesus, ele disse assim: mas este que mal fez? O próprio Pilatos disse: eu não vejo culpa alguma nele, pecado algum, para condená-lo, para matá-lo. Pilatos tentou lavar as suas mãos, dizendo que não via culpa alguma. Então Jesus, ele provou da dor de ser condenado injustamente, da aflição que José também provou, de ser encarcerado, submetido a uma situação, a uma circunstância, sem ser culpado. E quando você não deve, quando você não tem culpa, quando você está certo, muitas coisas passam sim pela sua cabeça. Muitas passaram pela mente de Jesus. Jesus chegou a dizer: se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas coisas se passavam na mente daquele justo que estava sofrendo ali injustamente. Muitas coisas passaram pela mente de José, naquela hora que estava preso ali dentro daquele cárcere, naquela hora em que ele fez uma reflexão, uma análise do seu passado, da sua vida, e ele nunca foi corrupto, e ele nunca desrespeitou o seu pai, e ele sempre foi um jovem de família, mesmo quando não tinha sido vendido para o Egito. Quando estava no Egito, nunca desrespeitou o rei, não desrespeitou a mulher de Potifar,
E ele ficava olhando para o céu e pensando: aonde está o Deus justo para pleitear a minha causa? José teve que aprender a esperar. Muito tempo ele teve que esperar para a sua inocência ser comprovada. Muito tempo ele teve que esperar para receber a resposta de Deus. Mas durante esse meio tempo que teve que esperar, tempo de espera, aonde parece muitas vezes que Deus está em silêncio, que Deus se cala, aonde muitas vezes parece que Deus não está ouvindo os rogos, vendo as lágrimas, a dor, a injustiça, o desespero. Ele teve que aprender a esperar muitos e muitos anos, até que a resposta pudesse chegar a ele e a justiça ser feita. Muitas vezes tem esses momentos em nossas vidas, momentos de silêncio. Ele ama ver a nossa fé reagir. É nesses momentos de calabouço como José ficou no calabouço. É nesses momentos de Getsêmani como Jesus ficou ali. É nesses momentos de Calvário, de sofrimento, que ele está com seus olhos atento à maneira como nós vamos agir. Jó passou por isso também. Teve que passar por um tempo de espera, um tempo onde parecia que as suas orações batiam no teto e voltavam. Parecia que os seus rogos não eram escutados por Deus. Enquanto mais ele orava, pior as coisas ficavam. Mais leproso, mais percas ele sofria. Há fases na vida que as coisas são muito difíceis. Jó passou por essas fases onde ele analisava a vida dele, procurava ver se havia algum pecado, alguma coisa que ele havia feito errado, que tivesse acarretado todo aquele sofrimento e angústia, mas ele não encontrou. Ele oferecia sacrifícios, ele era justo, o próprio Deus disse, temente a Deus, íntegro, mas ele teve que viver um tempo de silêncio, um tempo onde ele não compreendia o porquê de tanto sofrimento. E Deus estava olhando como ele iria reagir diante daqueles ataques diabólicos. E Deus olhava para o seu José, lá no Egito, preso no cárcere, entre os presos de Faraó. Deus estava ali vendo como que José iria agir. Deus tem prazer, muitas vezes, de ver os seus filhos não negarem a sua fé, não se desesperarem, não penderem para o desespero, o desnorteio, mesmo quando tudo estiver escuro e estiver parecendo que Deus não está trabalhando. Olha, pode parecer que Deus não esteja trabalhando, mas Ele sempre tem um plano, um propósito que está se desenrolando por detrás da nossa visão. Quando você não estiver vendo, ainda assim confie que Deus está trabalhando em um campo, em um nível que você não pode ver alcançar. Ele está vendo como você reagirá. Ele tem prazer, muitas vezes, em nos provar. Sim, provar para aprovar. Não porque ele tem contentamento no sofrimento, mas para mostrar para o diabo que ele ainda tem filhos fiéis aqui nessa terra, que não retrocedem, não negam por absolutamente nada. Ele tem prazer de nos provar para nos aprovar, de nos provar para poder mostrar para o mundo que ainda assim tem cristãos verdadeiros sobre essa terra, que a sua maior preocupação é servir, agradar, fazer a vontade do Pai. Às vezes, para nossa mente natural, quando essas fases de provas, de dificuldades chegam, estranho quando você é injustiçado como José foi, preso em um calabouço, em uma circunstância, injustiçado como Cristo aparentemente tenha sido, condenado sem nenhuma culpa de pecado, sem nunca ter pecado. Como Jó tanto sofreu, mesmo sendo íntegro, justo, temente a Deus, fiel. Aquilo não é julgamento, juízos, pragas, aquilo é Deus testando a fé do seu justo, do seu obediente. E eles se submetem naqueles tempos de silêncio, de negridão, quando as orações parecem que não sobem, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo. Os filhos de Deus ainda assim não lamentam, não murmuram,
eles começam a analisar suas vidas espirituais, fazer um balanço da sua vida, fazer uma retrospectiva da sua vida com Deus, porque se de vez em quando você não fizer isso, uma retrospectiva, uma análise de sua vida, pesar na balança o porquê de tantos acontecimentos em nossas vidas, se não fizermos esse balanço espiritual, não há crescimento, não se descobre o que precisamos fazer ou deixar de fazer para alcançarmos uma vida melhor, mais sublime diante dos olhos de Deus. É necessário fazer este análise que Jó fez, que José com certeza fez lá dentro do cárcere, dizendo: por que é que eu estou aqui, Senhor, sofrendo dentro dessa prisão, humilhado como eu estou, sendo que foi o Senhor que me deu o dom. Sempre vivi e respeitei a Tua palavra, sempre temi o Teu nome. Por que, Senhor? Talvez ele não tenha perguntado, mas ele tenha analisado a sua vida, pesado na balança, feito um diagnóstico espiritual. Quando fazemos esse diagnóstico profundo com Deus, deveríamos correr para os pés de Cristo, correr para a cruz, para clamar sua misericórdia, porque a Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia, para buscar o seu favor, porque Ele é graça, e graça significa favor imerecido. É isso que deveríamos fazer, correr aos seus pés. Mas muitas vezes você pode se analisar e encontrar que tudo que Deus exigiu, você já cumpriu, submeteu aos parâmetros estabelecidos por Deus, que Ele deixou em sua palavra para você ser guardado, abençoado, viver em comunhão com Ele, como disse Paulo, para você viver uma vida tranquila e sossegada. Paulo diz que o cristão vive assim. Mateus capítulo 6, sem a solicitude, você que cumpriu os requisitos, a vontade de Deus, o que Deus requereu, estabeleceu em sua palavra. E então, mesmo assim, parece que Deus não responde. A calabouço, José, a Getsêmani, a cruz, ó Cristo. Cristo encontrou sua cruz, José encontrou seu calabouço. Elias encontrou um dia, quando acordou, o seu ribeiro, 1 Reis, capítulo 17, bem seco, não tinha mais água e não tinha mais comida. Há momentos que isso acontece. Elias se encontrou certa vez dentro de uma caverna escura, e aquele Elias que Deus tanto usava e que fez fogo descer do céu, agora estava numa caverna sem chão para pisar. Estava em uma caverna meio que sem resposta, sem ouvir a Deus. E a Bíblia diz que fogo passou e ele não viu Deus. Terremoto veio e ele não viu Deus. Anjo desceu e ele não ouviu a Deus. Há momentos assim, parece que Deus se cala. Parece que Deus está em completo silêncio. Essas fases difíceis, elas sempre vêm na vida dos homens. Temos essas fases aonde parece que o céu fica de bronze, aonde parece que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, parece que Deus não está se importando. Vêm estas fases, e quando elas vêm, pare rapidamente, faça o diagnóstico, olhe se você está cumprindo, vivendo a vontade de Deus. Sim, faça isso. Corre lá para o altar. Que altar? O joelho, a presença de Deus. Olhe se você está aprumado com a palavra. Já se arrependeu dos seus pecados? Já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Já santificou sua vida no sangue de Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, buscando dioturnamente a Deus? Já foi selado, batizado com o Espírito Santo? Já nasceu de novo? Corre lá. Olhe se não tem alguma coisa oculta que está corroendo, que está matando, que está roubando a tua força, como diz a Bíblia no Salmo de número 32. Davi diz que sua pele colou aos ossos, seu humor secou, sua saúde foi embora, enquanto ele não confessou seu pecado. Ele foi buscar o porquê estava triste, sem alegria, e não ouvia mais a voz de Deus, o porquê Deus estava em silêncio com ele. E ele encontrou o que precisava de acerto, confissão. Foi o que ele fez. Devemos fazer a mesma coisa, ir e ver se estamos alinhados com a Escritura, com a vontade de Deus programada, desenhada para as nossas vidas.
É necessário, é indispensável fazer esse análise, fazer este exame interior, porque se não fizermos isto, nós não conseguiremos chegar em absolutamente lugar algum. Se não fizermos isso, não vamos compreender e ter forças para passar pelas fases de ter que crer acima de todas as coisas, amar acima de todas as coisas aquele Deus que muitas vezes está em silêncio. Aquele Deus que muitas vezes parece, olhe a expressão que eu estou usando, parece que não responde às orações, parece que não enxuga as lágrimas, parece que não entra com a provisão. Muitas vezes ele se cala. É como Abraão, ele visitou a casa de Abraão e disse para Abraão que ele teria um filho com a sua esposa Sara, mas 25 anos sem resposta. 25 anos parece que Deus em silêncio com Abraão, 25 anos sem materializar aquela promessa, sem manifestá-la, mas Abraão soube esperar, porque sabia que tudo estava alinhado. Ele estava servindo, ele estava obedecendo, e ele estava crendo na palavra, não de um homem, mas na palavra de Deus. É exatamente assim como Abraão agiu, é que temos que agir, independente do quanto tenhamos que esperar. Você tem que parar e olhar para ver se tua vida está no altar. Você tem que fazer aquele diagnóstico, aquele exame interior, para tentar ver se aquilo é Deus testando, provando tua fé, ou se é o mau comportamento, conduta, o desleixo espiritual que está travando tudo de acontecer. Quando você vai diante de Deus, diante daquela luz, ela iluminará, ela mostrará tudo o que você precisará ver. Ela revelará para ti os mais profundos conselhos que você precisa ouvir, para que você possa obter de Deus aquilo que você precisa. Parece que Deus está calado, José, mas Deus está vendo o teu calabouço. Parece que Deus não responde, José, mas espera um pouquinho, porque você se assentará no trono de Faraó e governará esse Egito. Não desanime, José. Há um porquê desse silêncio, desse calabouço, desse sofrimento. Não desanime, José. Daniel estava lá na Babilônia tantos e tantos anos, desde os 12 anos de idade, preso na Babilônia. Desde os 12 anos de idade, ali ele cresceu, mas guardando em seu coração a lei, os mandamentos do seu Deus. 70 anos em cativeiro. Parece que Deus em silêncio e Israel ali escravizado, sem mesmo poder cantar os hinos puros, santos de Sião, naquela terra pagã, tão abominável, tão pervertida, tão corrompida. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 14 até o 18, nós temos aquele texto maravilhoso aonde os 3 jovens hebreus dizem: nosso Deus pode nos livrar. Aquele momento de condenação, a ser lançados no fogo, na fornalha. Oraram uma noite inteira e Deus nada falou, e Deus não apareceu, e Deus em silêncio, mas eles levantaram da oração e foram para a fornalha e testificaram para o rei. Fique sabendo, ó rei, não ouvimos a voz do nosso Deus nessa noite. Não sabemos o que pode acontecer diante do fogo. Ele está em silêncio conosco, mas Ele está vendo os nossos passos rumo à fornalha para poder cumprir a sua vontade, obedecer a sua palavra. E o nosso Deus que está em silêncio, Ele pode intervir, Ele pode nos livrar. Ele pode mudar o quadro negativo das nossas vidas. E Ele muda mesmo, porque Ele é um Deus que muda quadros, situações. Mas eles disseram: mas se nada acontecer, se Ele continuar em silêncio e formos lançados naquela fornalha, continuaremos adorando, glorificando, exaltando. Ele será Deus do mesmo jeito, falando ou não falando, curando ou não curando, livrando ou não livrando. Ele sabe por que está em silêncio. Há um tempo para Ele falar, há um tempo para Ele se calar. Agindo Ele ou não agindo Ele, Ele continua sendo Deus sobre todas as circunstâncias. Meu amigo ouvinte, pode parecer que Deus está em silêncio, mas creia nele de todo o teu coração, acima de todas e quaisquer que forem as circunstâncias.
Respeite o silêncio de Deus. Respeite. Deus muitas vezes se silencia, se cala, unicamente esperando o momento certo para poder agir. O momento certo de agir não era do lado de fora da fornalha, mas dentro da fornalha. Dentro da fornalha, o milagre seria maior do que do lado de fora da fornalha. Deus silenciou com Daniel para entrar dentro da cova dos leões, porque dentro da cova dos leões, o milagre seria muito maior do que do lado de fora da cova dos leões. Deus poderia ter livrado Cristo da lança romana, daqueles pregos, daqueles açoites e daquela cruz. Poderia ter livrado-o para não ir à sepultura, não morrer. Mas o milagre de tirá-lo da sepultura seria muito maior do que se tivesse livrado-o daquela cruz. Portanto, respeite o silêncio de Deus, porque dentro do seu silêncio pode estar para ser revelado grandiosos milagres, coisas extraordinárias da parte de Deus. Confie em Deus de todo o seu coração, mesmo não conseguindo ouvir a sua voz, mesmo momentaneamente não tendo tido a tua oração respondida. Continue confiando em Deus. Quando Deus se cala, meu amigo ouvinte, é momento de abaixarmos a nossa cabeça e continuarmos confiando em Deus, descansados sobre a sua palavra. Quando Deus se cala, deveremos voltarmos para dentro de suas promessas e dizer, tal como aqueles jovens hebreus, sobre todas as circunstâncias, Ele ainda continua sendo Deus. Calado ou falando, Ele é Deus. Operando o milagre ou retardando o milagre, esperando o momento exato, Ele ainda continuará sendo Deus sobre todas as circunstâncias. Pode que Deus não esteja falando com você audivelmente no teu coração, pode que Ele esteja calado contigo, meu amigo ouvinte, mas saiba que Ele está vendo tua dor. São João 11, Marta e Maria choravam dizendo, Ele não voltou, tão amigo de Lázaro. Chamamo-os para orar para Lázaro, curar a Lázaro. Se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aparentemente, Deus ficou em silêncio, não respondeu o convite, a súplica, os rogos daquelas duas irmãs em prol do seu irmão Lázaro. Por um momento Deus silenciou e as lágrimas vieram àquela família e a dor estabeleceu dentro daquela casa. Mas chegou o tempo do silêncio ser quebrado, e quando chegou o tempo do silêncio ser quebrado, o milagre seria maior, não mais a cura de Lázaro, mas agora a ressurreição de um homem que há 4 dias já estava na sepultura. Quando Deus se cala, pode ser que Ele não queira curar um Lázaro, mas queira ressuscitar um morto de 4 dias. Quando Deus se cala, pode ser que Ele não queira mais mandar um corvo, Elias, para te dar lanche e um ribeirinho para te dar um gole d'água diário em tempo de seca. Pode ser que Ele tenha uma viúva, a qual viverá de grandes milagres. Quando Deus se cala, pode ser, meu amado ouvinte, que Ele não queira te livrar de entrar na arena, mas Ele queira entrar contigo no fogo para cumprir a sua palavra. Se entrares, passares pelo fogo, não vai te queimar. Se entrares pelas águas, elas não irão te afogar. Quando Deus se cala, atrás Faraó, ao lado montanhas e à frente o mar vermelho. Quando Deus se cala, pode ser que Ele queira abrir um mar para você passar, marcar a sua vida, te dar uma experiência que vai eternizar, que vai durar, que vai mudar, que vai transformar definitivamente sua vida e vai aumentar a tua fé. Não descreia, não blasfeme, simplesmente confia nesse Deus que às vezes fala, mas às vezes se cala, às vezes responde, mas às vezes Ele diz, espera, não é chegada a hora. Descansa em Deus, siga confiando nele, em sua palavra, e você não perderá por esperar. Deus vê a sua dor, creia nele, confia nele, em nome de Jesus Cristo. Amém.